uma linha que separa a alta definição da outra definição. Há uma linha que separa uma grande oferta das outras ofertas. Há uma linha que separa o líder dos outros. A Zone é líder em alta definição e tem a maior oferta de canais HD com a melhor qualidade de imagem e o som mais envolvente. Iris by Zone Fibra não é televisão, é a tua visão. Olá, seja bem-vindo à Conversa Com. A poucos dias do 11º concurso michelense da raça Holstein Frisia, que ocorre por altura das festas da Associação Agrícola de São Miguel, o Feedback TV convidou o seu presidente para uma troca de emoções. A lavoura, a crise, os apoios, a juventude, a festa e as expectativas quanto ao futuro são os temas que vamos lançar ao nosso convidado. Olá, Jorge Rita, bem-vindo ao Feedback TV. Eu iria exatamente começar por aquele tema que tem tocado a todos de forma transversal no país, que é a crise. O país está a atravessar uma crise profunda e eu gostaria de saber e de informar os nossos ouvintes como é que se está a portar o setor da agricultura com esta crise. Portanto, é um momento difícil, como disse o Emanuel muito bem, portanto, todos temos a consciência que a situação económica e financeira não é boa. Estamos a atravessar uma das maiores crises de sempre a nível regional e a nível nacional. Se calhar o impacto na região não tem tido o impacto que já teve a nível nacional. A agricultura, a forma que está situada neste tempo de crise financeira e económica, tem muito a ver com aquilo que nós estamos habituados a também ter algum rigor e de viver com algumas dificuldades. Como nós temos esse hábito, normalmente é mais fácil nós adaptarmos à crise. Crise esta também que para nós tem muitos constrangimentos, mas felizmente que neste momento existe ainda a possibilidade dos nossos produtos que andamos a produzir na região, quer no leite e nos derivados de leite, quer na carne e quer na área da diversificação agrícola e todas as produções locais, tem tido o escoamento necessário. E isso é um bom sinal, sabendo que está-se a produzir, mas está-se a vender os produtos que se produzem na região. As dificuldades existem, mas se conseguirmos continuar a vender da mesma forma as nossas produções, obviamente que a agricultura sairá desta crise com menos dificuldade que outros setores da atividade na região estamos Açores. Mas se houver, por exemplo, o já falado corte nos apoios comunitários, será catastrófico? Quanto à questão dos apoios, obviamente que os envelopes financeiros que vêm de Bruxelas têm sempre um impacto muito positivo na economia da região, de uma forma direta na agricultura e de uma forma transversal a todos os setores. Todos nós temos a consciência que na Europa hoje as verbas são menores, o envelope financeiro não cresce, existem mais países, passou de 16 para 27, 15 para 27, portanto o bolo é distribuído pelos mesmos, mas é menor e a questão concreta aqui em relação aos Açores, o que nós temos que fazer por sermos uma região ultraperiférica, é aquela luta que temos que ter sempre, porque estamos longe do mercado, pela nossa pequena dimensão, para a nossa dispersão das ilhas, para a nossa orografia dos nossos solos, pelo impacto que a agricultura tem na nossa economia. Havendo um corte, obviamente que a situação será muito mais prejudicial ainda. Portanto, nós só somos competitivos porque existem os apoios de Bruxelas. Apoios esses que também existem a todos os países dos 27. Nós não somos os únicos com apoios. O que nós queremos e exigimos perante o Estado-membro, perante a região também e perante a Europa, é que haja apoios discriminatórios para a região autónoma dos Açores. Exatamente isso que vamos agora a falar. Em que é que consiste mesmo concretamente esta discriminação positiva, muito reivindicada por si? A discriminação positiva tem sempre a ver com nós vivemos em ilhas e já existe, nós temos as ajudas adicionais via POSEI. Portanto, por sermos regiões ultraperiféricas, como existem também as regiões ultraperiféricas da Espanha, que são as Canárias, e os DOMs franceses. São as três regiões ultraperiféricas nestes três países. E todas elas também, como é óbvio, têm os seus apoios derivados à sua ultraperiferia, que todos nós sabemos, e as dificuldades que têm derivado às suas produções não serem em escala nem dimensão, e aqui a região não foge a isso, com os aumentos de custos de produção que tem por via vivermos em ilha e dos transportes, e o POSEI é essencialmente para amortizar essa questão desses impactos negativos. Por essa razão
Por essa razão, e por nós termos sido um setor que tem crescido de forma substancial na região, e hoje que em tempo de crise, se a crise não é maior, deve-se e muito ao setor agrícola, como está aprovado. Portanto, não há desemprego na agricultura, que é um flagelo de todos os países na Europa e de todas as sociedades, o desemprego. A região está a sofrer de um flagelo do desemprego, mas não por via da agricultura, bem pelo contrário. Está até a fazer, segundo as suas palavras, algum equilíbrio. Algum equilíbrio. Economia açoriana, No caso da economia, isso ainda é muito mais acentuado. Estamos a falar na parte social, que é de grande importância, mas na parte económica ainda o impacto é muito maior, porque as regiões e os países valem por aquilo que exportam, não por aquilo que importam. E a região autónoma dos Açores, na sua balança comercial, que é muito deficitária, ainda de onde tem algumas vantagens comparativas é naquilo que exporta e vem essencialmente do leite e da carne na área da agricultura e de um outro setor primário também importante na região, que é as pescas. Portanto, este setor na região, e a região hoje vive um estado melhor em termos económicos que o país inteiro, não é só pela boa gestão governativa, como costuma dizer os governantes, mas também essencialmente porque tem um setor vital na economia da região que tem um peso substancial, que é o caso da agricultura, que representa 50% da nossa economia. Se a agricultura representasse 20% da nossa economia e 30% da nossa economia, hoje nós estávamos a falar da mesma forma na região. Havia muito mais desemprego e a situação económica era catastrófica. Portanto, o peso substancial, exatamente, é que está fazendo essa grande compensação comparativamente a nível nacional. Portanto, e esse é um dado positivo para quem governa, tem que ter uma atenção sempre especial, por isso que nós consideramos que os apoios com discriminações positivas para a região têm que ser sempre, tem que estar na mente e em cima da mesa de quem reivindica para a região, ou seja, nós associações, Governo Regional, o Estado-membro, no caso do Ministério da Agricultura também, no caso concreto da Ministra, junto de Bruxelas, juntamente com os nossos eurodeputados. Portanto, existem as discussões dos próximos envelopes financeiros, que são os tais apoios do quadro comunitário de apoio, do próximo quadro comunitário de apoio, e existem as negociações do POSEI. Por isso é que temos que nos debater por essas razões, quer em termos económicos, quer em termos sociais, e o impacto positivo que a agricultura tem nos meios rurais e também uma vertente importantíssima, que é a sustentabilidade do nosso ambiente, a sustentabilidade nas ilhas de uma forma ordenada e com o objetivo concreto de fixação das pessoas nos meios rurais, faz e tem-se feito com a nossa agricultura. Uma vez que se falou dos derivados, não é? Da carne e de outros, eu ia colocar a questão do leite. Você recentemente chamou-lhe de uma afronta à lavoura, essa descida do preço do leite. Era exatamente aí que eu gostava que nos esclarecesse. Nós, numa conjuntura atual em que todos nós sabemos que os produtos estão a ser escoados e que não houve baixas de preços ao consumidor nos derivados do leite, salvo as exceções de saldos nos leites dia ou no leite UHT, que em algumas fábricas é residual no seu fabrico, o queijo está em alta, que é o produto de eleição de qualquer uma das nossas indústrias, não fazia qualquer tipo de sentido as indústrias terem vindo a baixar. Baixaram-na de uma forma proativa, numa expectativa que o mercado viesse a piorar. Felizmente que o mercado não piorou, mas infelizmente que a indústria, para nós, com esta situação, a indústria na região, absorver mais de 5 milhões de euros, atirou aos produtores, nesta sazonalidade, em 6 meses, 5 milhões de euros que nos fazem muita falta. Portanto, a nós, produtores, e às nossas famílias, e às nossas organizações, e aos nossos compromissos. Ou seja, nós queremos uma indústria sólida, queremos uma indústria sustentada, queremos uma indústria organizada, com capacidade para inovar e modernizar-se, mas não queremos uma indústria demasiadamente rica e o parente pobre continuar a ser sempre a produção, o trabalhador. Portanto, no caso concreto, que acabamos por ser o motor da economia da região, é montante, e depois somos aqueles que temos sempre mais dificuldade. Por isso é que eu estava a dizer que queremos uma indústria boa, modernizada, forte, mas obviamente que tem que ser transversal a toda a fileira. Não podemos continuar a ser os parentes pobres e de uma forma aleatória, de uma forma discriminatória a indústria, quando entende de uma forma proativa, numa expectativa que o mercado vai baixar, já está a baixar o preço do leite. É uma situação dramática, em que nós concordamos, que nós não podemos concordar nunca, nem vamos continuar a concordar, e todos fora de todas as oportunidades, vamos continuar a debater para que essa situação se inverta. Para é que não haja sensibilidade da parte da indústria em relação a essa matéria, porque nós não temos, infelizmente, as alternativas que todos nós desejamos, embora já haja na região algumas indústrias, caso concreto, a nível de São Miguel, que é da produção, caso concreto, da Unileite, que já tem um papel importante, que paga mais de forma diferenciada. Ou seja, os industriais
particulares estão criando aqui um fosso em termos de pagamentos discriminatórios aos seus produtores, em que penaliza muito esses mesmos produtores. Há a mínima possibilidade que eles tiveram de sair dessas indústrias, obviamente que irão sair, para lhes prejudicar claramente, porque essa indústria também nem sempre tem um comportamento devido. Já teve em tempos, no ano passado, e elogiámos esse mesmo comportamento da indústria, mas este ano, como temos moral para dizer isso, porque na altura, se os elogiámos por terem um comportamento digno, este ano eles tiveram um comportamento imoral para com os produtores. E já agora, qual é o balanço que nos pode fazer da reunião que teve com a Associação Cristas? Portanto, nós já tivemos 2 reuniões com a Associação Cristas, e 2 reuniões e tivemos num debate juntos. Portanto, uma ministra que não vem do meio, embora esteja ladeada ou assessoriada por muita gente do meio, isso é que é importante. Perceber rapidamente quais são as maiores dificuldades que a agricultura tem no momento a nível nacional. No caso concreto, a nível regional, nós temos nos empenhado ao máximo para dizermos aquilo que nós sentimos que são as possibilidades de reivindicar mais para os Açores. E isso era estar sensível, precisamente nas áreas dos envelopes financeiros, que ela tem assente no quadro comunitário de apoio, da questão da abolição das cotas e as suas implicações que poderão ter na região autónoma dos Açores, que ela faça e continue a fazer a defesa das cotas, nem que seja como capital de queixa perante Bruxelas, que as cotas são fundamentais para a região, para o país e para a Europa. Nós não conseguimos salvaguardar essa situação, no mínimo, então, que, sendo Portugal um país ultraperiférico, e a região uma região ultraperiférica, que se faça acompanhar com as devidas ajudas de convergência em termos de apoio, porque existem países. Portugal é o país que menos apoio recebe, só há 3 países na Europa que recebem, por agricultura, menos que Portugal. Portanto, ou seja, há muitos que recebem muito mais. Que haja essa convergência e que essa convergência depois se reverta também para os Açores. Também na área do leite, são essas preocupações com a abolição das cotas. Na área da carne tem a ver também com as grandes preocupações do Mercosul, com as negociações que existem entre a Europa e o Mercosul, pode prejudicar claramente a área da carne e na área das hortícolas e frutícolas também. Estamos a falar de países com potencial de produção enorme, que se tiverem as alfândegas abertas, sem pagar pouco nos direitos aduaneiros e sem as restrições de produção que nós temos na Europa, que é as questões de rastreabilidade, condicionalidades, bem-estar animal, segurança social dos nossos funcionários e empregados, que é de alimentar a justiça, só que os outros não têm essas obrigações e, obviamente, que depois acabam por produzir e transformar no mercado produtos que nós não conseguimos produzir com o mesmo preço, deixamos de ser competitivos e acaba por ser uma concorrência desleal. Portanto, a Europa tem que se empenhar nisso, mas aqui concretamente em relação à ministra, a reunião com a ministra, o que tentamos sensibilizar, temos espaço para crescer na área da educação agrícola, mas também na área das vacas aleitantes, ou seja, na área da carne, que ela ficou sensível a essa nossa petição, mas essencialmente mais verbas para o setor agrícola na região e o empenho total em Bruxelas para que se consiga vingar. Claramente sensível, conhecendo a realidade dos Açores, e neste momento temos um interlocutor que não tínhamos no grupo de alto nível no leite, no pacote de leite, que foi nomeado por ela, que é da região autónoma dos Açores, ou seja, acaba por haver uma ponte feita entre a produção e o Estado-membro, que para nós é fundamental, que tenhamos essa possibilidade de ter a porta aberta do Ministério, que obviamente quem é favorecido e só favorece a região autónoma dos Açores, que é o nosso interesse, favorecer os agricultores dos Açores, por isso acho que não deve haver melindres da parte de ninguém. Se tivéssemos acesso à ministra e se reivindicarmos para os Açores, acabamos de ter todos os benefícios. Portanto, aqui não há que protagonismo do A, do B ou do C. O que nos interessa a nós é que os problemas dos Açores sejam resolvidos com benefícios para os agricultores dos Açores. Sr. Presidente, entrando então na questão da festa anual que ocorre aqui no recinto de Santana, esta festa funciona com que intenção? Reunir os homens que estão à volta da agricultura, os seus familiares, é este? É esse o grande objetivo. Essas festas servem como um levantamento da autoestima do próprio produtor. E servem também, essencialmente, para a confraternização do setor, quer a nível dos agricultores, quer a nível entre as famílias, entre a população em geral também. E cada vez gostamos mais que se crie uma empatia maior entre os agricultores e a nossa população em geral. E isso tem-se conseguido. Em termos objetivos, este tipo de eventos que servem essencialmente para os agricultores mostrarem aquilo que de bom se tem feito na agricultura, aqui concretamente mais na área da pecuária em São Miguel, que é o que tem maior dimensão e maior peso, não descurando as outras, mas no espaço que temos, como é limitativo este ano, não temos muito por onde
diversificar, damos muita ênfase ao concurso. Estamos a falar no melhor concurso nacional que existe em matéria de vacas leiteiras, reconhecido por tudo e por todos, portanto não é só nós a dizermos, portanto isto é todas as revistas de especialidade, que é a Holstein Friesian, exatamente, são as vacas leiteiras adaptadas à região. Nós vamos mostrar novamente o excelente património genético que nós temos, vamos mostrar novamente o potencial que os nossos agricultores têm e a forma que eles sabem fazer. Nós sabemos produzir, gostamos de criar, e gostamos de criar vacas, gostamos de fazer vacas, e hoje temos um património genético excepcional. Há que criar condições sanitárias cada vez mais e melhor na região, para que essa região seja um potencial, como eu sempre quis desde o primeiro dia que entrei para essa casa, sermos um potencial de escoamento de genética para fora da região, com um valor acrescentado para a região. Esse tem sido o nosso objetivo, tem-se conseguido parcialmente, mas a feira em si serve também para nós mostrarmos, os agricultores mostrarem aquilo que não têm feito, uma forma de convívio, de autoestima, confraternização entre tudo e todos, e também, aqui para nós que é fundamental, para os jovens e para os iniciados, aqui é que temos damos um ênfase muito importante. Cada vez mais se sente que esses cursos de formação que se têm dado aqui na associação, com temáticas próprias, não só para esse evento, mas para outros eventos, ou para o conhecimento geral da sua própria exploração, tem tido um efeito muito positivo. E uma demonstração inequívoca daquilo que nós temos feito é a forma como as pessoas hoje conhecem melhor os animais, trabalham melhor os animais, trabalham melhor a genética, conseguem ter muito melhores produções e muito melhores vacas. Isso deve-se essencialmente ao trabalho feito pela Associação Agrícola de São Miguel, mas com a devida correspondência dos nossos produtores. E aqui, nas classes dos mais novos, isso nota-se uma grande euforia, apesar de ainda ser numa altura, não altura escolar, uma grande euforia da pequenada, como nós chamamos, em relação ao gosto que tem entre as outras animais. Já começa a ter uma mística, tem um destaque, uma mística muito interessante, depois conseguimos envolver as escolas também no dia da inauguração e no dia do concurso juvenil. Portanto, cria-se aqui uma simbiose quase perfeita entre a formação, a escola e as crianças e os próprios adultos, num dia perfeito, que é no dia da inauguração, em que depois também temos muita animação para as crianças aqui, disponível em todo o recinto, e que existem todas, há grande preocupação de envolver as escolas, os jovens, para que as pessoas também nas escolas não percebem de uma vez por todas que o frango, que a carne, que o leite, que a batata, que tudo o que vem para a nossa mesa tem a montante um trabalho de um agricultor, das pessoas que vivem na terra. E serve muito mais para sensibilizar também para o respeito dessa atividade. E eu penso que nós temos conseguido elevar o respeito pelas pessoas, de um modo geral, nos Açores, em relação à agricultura. Tivemos aqui durante muitos anos, sentimos muita aversão da nossa sociedade em relação aos agricultores. Penso que essa situação está totalmente invertida. Hoje, nós respeitamos todas as outras atividades, gostamos muito também que nos respeitamos, mas também fazemos por isso, e hoje as pessoas sabem e percebem que sem este setor na região, nós não estávamos a falar de certeza absoluta na mesma região. Última questão, quais são as suas expectativas? Temos um cartaz de festa novamente 100% açoriano, e quais são as suas expectativas e a sua mensagem? A minha expectativa é que o concurso decorra com a normalidade do costume, dos anos anteriores, com o grande entusiasmo dos produtores, que aproveitem o seu tempo, que trabalhem durante o tempo que também cá venham. Mas não se está a viver uma época de medo? Não se está a viver uma época de medo, a lavra vive uma tranquilidade, vive problemas de dificuldades, como é transversal, como disse no início da peça, mas a minha mensagem é que os agricultores venham, que se envolvam e que aproveitam esses dias de festa, que é a festa do agricultor. Portanto, nós temos aqui 3 ou 4 dias em que a festa é para os agricultores, obviamente também a porta aberta para todos os que se quiserem envolver, temos um espaço e um lugar bastante aprazível, temos condições para as pessoas cá estarem, temos animação, temos boa vontade, temos todos boa disposição, queremos muita gente cá no nosso recinto, e a mensagem é que esses concursos também sirvam para que haja um pouco de boa disposição e que haja alguma envolvência familiar com o próprio setor, que para nós é fundamental. Muito obrigado, Jorge Rita, por ter aceito o nosso convite, e ficamos por aqui no A Conversa Com. Deixam no ar o convite entre 18 e 21 do corrente mês. Não deixe de visitar e vir com a família à festa de Santana.
Despedimos-nos por agora, marcando encontro, dentro de muito em breve, aí perto de si.